A nossa palestra de hoje, ela está dando sequência à nossa reflexão sobre o período de finados. A doutrina espírita traz para a gente um novo olhar sobre essa situação e ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir o nosso irmão William Jacó fazendo a seguinte pergunta: e se a morte não existisse? Foi muito interessante a reflexão, muito oportuna, e dá para a gente uma dimensão de como é saudável todos os planos de Deus. Então, mesmo quando nós estamos achando que está vindo um sofrimento, na verdade está vindo uma solução. Nós não precisamos pensar que Deus erra. Deus sempre faz o que é melhor. Então hoje nós vamos utilizar a temática de ressignificar a morte e celebrar a vida. É claro que nós deparamos com a morte todos os dias e ela não traz assim não é uma boa visita. E nós deparamos com isso e muitas reflexões nos envolvem. Por que foi tão jovem? Ou por que foi agora? Mas, quando a pessoa está mais madura, seja na sabedoria ou seja na experiência, a gente observa que essa pessoa entende que tudo tem um fim. A vida na matéria tem um fim. E isso corresponde a um ciclo, que é, na verdade, um ciclo virtuoso. Cessa um para que comece o outro. Quando o dia se acaba, é para que a noite venha, nos dá a oportunidade de recompor as nossas forças. Quando a noite se vai, é dando a oportunidade que a gente tenha um novo dia. Então, é mais ou menos esse ciclo que se estabelece quando nós encarnamos e quando nós desencarnamos. E isso proporciona a quem tem essa sabedoria de fazer essa observação uma paz que vem da aceitação. E essa aceitação ela será tão mais serena quanto mais compreensível a pessoa estiver das leis divinas. Entretanto, existe uma maioria que se estaciona na infância psicológica e isso faz com que a pessoa se revolte com a impermanência, como se as suas vontades devessem ser obedecidas. Por que Deus foi fazer isto comigo? Como se Deus fosse o nosso mordomo ou um empregado que nós pudéssemos mandar e ele nos obedecer. Mas isso é porque não tem o conhecimento de cada passo. Quando nós falamos de dia e noite, para que a noite chegue é preciso que o dia finde, e para que o dia chegue é preciso que a noite também finde, Então, como ele não tem esse saber, ele não compreende que tudo isso vem, na verdade, a assegurar saber e evolução. E isso conduz, então, a um estado de sofrimento, de angústia, próprio daquele que é revoltado, ou talvez até possamos considerar desobediente, que não aceitar as leis é não obedecer. Então, no primeiro caso, daquele que tem sabedoria para suportar, para entender, sofre sim, mas sofre com calma. Nós vamos ver a serenidade diante do corpo sem vida, traduz a postura ideal dos que compreendem que a vida continua. Em outros planos, em outras expressões, mas é sempre vida. Naturalmente que nós não vamos esperar que essa pessoa faça uma festa, que cante, que dance, que comemore, porque aquele corpo que está ali representa a morada de alguém muito amado, de alguém que foi muito importante, de alguém que teve muita significação e a quem se deve as homenagens, as despedidas. E há um certo sofrer nisso daí. Sofrer às vezes até profundamente
mas a sabedoria e a aceitação vão impedir que haja o desespero. Entretanto, já que se vai aquele corpo, a verdadeira expressão de afeto e de respeito será percebida pelas atitudes daquele que fica, honrando a memória e o nome do finado. Não adianta muito a gente se debruçar sobre o caixão, onde está um corpo gelado, e no outro dia termos atitudes que aquele que se foi teria vergonha de perceber, né? E outro aspecto que precisa ser considerado nessa observação é a condição assim, quase egoísta daqueles que ficam. É comum nós ouvirmos as seguintes perguntas: e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Quer dizer, o coitado está lá estendido, né, na urna, e a pessoa está cá, o que vai ser de mim? Até o Zé Raul, quando ele ainda estava fazendo as suas palestras, ele dizia que ele já mudou, agora já não é mais o que vai ser de mim. Olha para um lado, olha para o outro e pergunta: quem vai ser de mim? Porque hoje as relações estão tão fluidas que fechou o caixão, acabou o compromisso, já que é até que a morte nos separe. Ela bateu o carimbo, né? Tá tudo cessa. Mas a gente usa essa brincadeira para amenizar a situação, mas ninguém está ali naquele momento se colocando na pista, como diriam os jovens. A pergunta é: o que vai ser de mim? E por que faríamos essa pergunta? Aquele que se vai responde por todas as nossas necessidades, ansiedades? Preenche todas as nossas lacunas? Não, porque cada um de nós tem o seu compromisso com a vida, os seus sonhos, a sua responsabilidade nos planos de Deus. Então, aquele que se vai terá sido nosso parceiro por um tempo na estrada, mas depois nós devemos seguir a sós. Não tanto a sós, porque quando nós chegamos aqui, nós trouxemos juntamente amigos espirituais, anjo da guarda, outros familiares, trazemos ao mundo filhos que vão continuar conosco. Portanto, o que vai ser de mim não é uma pergunta que devamos fazer ao corpo que se vai, mas a gente mesmo. Como posso trazer agora o melhor de mim? Uma outra pergunta: por que você está me abandonando? Você não podia fazer isso comigo. Aí tem uma brincadeira também do pastor Cláudio Duarte. Aliás, ele brinca muito com essa questão dos enterros, né? Ele fala assim: coitado, o finado também não queria ir, não. Se ele pudesse, ele saía lá do caixão e falava: não, eu fico mais um pouquinho. Ele está ainda a contragosto. Mas a nossa pergunta, quando nós fazemos essa, é porque nós não queremos o abandono. Como se a vida dos outros fosse nossa, propriedade nossa. Que houvesse um pertencimento quase que de simbiose. Mas a nossa condição, a nossa postura diante daquele que se vai deve ser de gratidão pelo tanto que ficou conosco, pelo tanto que se entregou nessa construção do que nós somos hoje. Uma outra pergunta que também chega, né? Por que você tinha que ir agora? Tínhamos tantos planos. Será que alguém sabe por que nós temos que ir aos 10 anos, aos 20 anos, ou aos 50 ou aos 100? O William falou pra gente que a mulher que teve a vida mais longa, ela viveu 122 anos. É tempo demais da conta. É quase o dobro da minha idade.
quase o dobro. E, sinceramente, eu já ando meio cansada. E pensar em dobrar essa existência é desgastante, né? Então, mas ninguém sabe a hora que se vai, porque essa senha é secreta. Ninguém detém esse segredo. O melhor é nós aproveitarmos cada dia um ao lado do outro, fazer uma semeadura de paz, dizer sempre o que há de melhor em si para o outro, para que no momento da despedida não tenha que pensar por que eu não disse a ele ou a ela que eu amava. Por que eu não disse muito obrigado pelas coisas que fez por mim? Por que eu não pedi desculpas? Por que eu não pedi perdão? Então, esse momento de fazermos isso enquanto estamos, conforme disse Jesus, a caminho com eles. Porque aquele momento ali, ele é de despedida. Outra pergunta é: o que vou fazer da vida sem você? São questionamentos que expõem um sentimento de abandono, como se a condição do morto fosse menos importante do que a daquele que vive. E na verdade essas palavras não são de recriminação, mas o registro de um fato patente, resistente, ao longo do tempo. Eu me lembro quando eu era criança de ouvir pessoas se descabelando, fazendo essas perguntas. E hoje, mesmo um pouquinho mais silenciosas, eu ouço as mesmas perguntas. Talvez daqui a 10 anos eu continue a ouvir as mesmas perguntas. Mas os nossos sentimentos precisam ser educados, precisam ser ressignificados, para que a vida tenha um valor maior, enquanto nós estamos no agora, que é construindo o nosso depois. Mas é também um elemento de alerta para que sigamos no caminho libertador para enfrentar um fato do qual ninguém pode fugir. Ninguém pode fugir da morte. Ela é a única certeza da nossa vida. Parece contraditório que a morte seja a única certeza da vida, mas é a realidade. Aliás, quem não quiser morrer só tem um jeito, é não reencarnar. Mas quem não reencarna está o quê? Está morto, né? Porque antes de desencarnar, ele estava reencarnado. Desencarnou, o próximo caminho seria reencarnar. Não quero reencarnar, porque eu não quero morrer. Mas já está morto, né? Então, às vezes, a gente se perde, porque a vida ela é tão natural, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que às vezes a gente esquece. Para os nossos irmãos que estão no mundo espiritual, é como se nós quase que estivéssemos mortos, porque eles não podem estar conosco na frequência e na proximidade que eles gostariam, porque eles nos prejudicariam e nós os prejudicaríamos também. Mas então estamos em dois planos, né? E aí a doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento que liberta e a esperança que reconforta, a fé que esclarece e a luz que direciona. Aí no Livro dos Espíritos, na parte 2, do capítulo 3 ao 6, nós vamos ter 181 questões falando só disso. Do retorno da vida corpórea à vida espiritual. É da questão 149 até 329. São muitas questões. A primeira delas é assim: em que se torna a alma no instante da morte? Em que se torna? A gente muda? E a resposta é: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ou seja, a gente não tem que temer a morte, a gente precisa valorizar a vida.
A vida enquanto nós estamos aqui nesse campo de provas, de aprendizado, de estreitamento de laços, de reconquista de velhos amores que a gente deixou pela estrada. E quando a gente retornar para o mundo espiritual, será a vida na sua plenitude, mas é sempre vida. Então, nessas 181 questões, nós podemos identificar com muita clareza quais são os propósitos da reencarnação. Por exemplo, vamos fazer aqui alguns questionamentos. O que o espírito deve esperar ao retornar à vida extracorpórea? Nós já falamos em que ele se torna. O que ele se torna? Nada, é o que ele é. Não mudou nada. Apenas deixou a veste pesada, vai ficar com a veste mais leve, mas é ele mesmo. Continua a individualidade, pode ser chamado pelo mesmo nome, pode se encontrar com outros que o conheceram pelo nome anterior e assim ser chamado. Nada mudou. E aí, como também se comportar nesse mundo de essência e já não mais de aparência. Quando nós nos encontramos no mundo espiritual com os nossos conhecidos, especialmente com aqueles que sabem mais do que nós, quando eles nos olham, eles identificam os nossos sentimentos. Por isso que a gente fala muito de espíritos de luz e espírito de sombras. É uma forma de nós dizermos que aqueles que são espíritos de sombras são aqueles que vibram numa sintonia mais baixa, mais pesada, mais grosseira. E os que vibram numa sintonia mais elevada, eles têm luz, porque eles resplandecem o sentimento de mais alta frequência. E o maior de todos é o amor. Então, isso aí só para a gente saber mais ou menos como que eu vou viver nesse mundo de essência. Eu não tenho mais como fingir. Nós vamos encontrar nas obras de André Luiz um fato muito interessante, se não me engano, em Libertação, que eles precisam entrar numa região mais densa, então eles precisam baixar a vibração deles. Então eles aspiram aquele ar difícil para eles, que vibram mais quintessenciada, e aí eles, quando eles entram na fila, o André Luiz fica meio receoso de ser identificado. Aí o Gúbio fala com ele assim: não preocupa, eles vão nos identificar como espíritos neutros. Quer dizer, eles não veem maldade, mas também não veem bondade. Por que eles não veem bondade? Porque os aparelhos deles são construídos para ver o mal e não para ver o bem. Então, com isso, eles conseguem, ludibriar e entrar naquela região. Aí uma senhora está lá na fila e ela é identificada como mentirosa. E ela, como dizem, roda baiana, que ela não era mentirosa. Aí talvez um fiscal, não sei como que nós poderíamos chamar, fala com ela assim: você mentiu, você caluniou, aliás, não era mentirosa, como caluniadora. Você caluniou o seu corpo para se aposentar mais cedo. Ou seja, ela postava-se na sociedade como uma pessoa correta, né? Dentro da lei humana, nenhum problema. Mas aí no mundo de essência ela foi codificada, ela foi identificada como caluniadora. E ela disse que não caluniou ninguém. E ele disse: você caluniou o seu corpo. Então veja bem que nós estamos aqui no mundo em que as formas cobrem o nosso sentimento, cobrem o nosso caráter.
mas no mundo espiritual nós mostramos quem somos. E aí, continuando aqui, por perceber que é um retorno, então como que o espírito vai se posicionar no mundo espiritual? Por perceber que é um retorno, reconhece que volta à realidade, ao que nunca deixou de ser, que mantém a individualidade com tudo que isto representa em termos de patrimônio moral e intelectual. E que o seu maior patrimônio não foram as coisas, não foi nada daquilo que possuiu, mas os afetos que conquistou. Assim, vale ressaltar que tudo é planejado para que o espírito imortal tenha todas as oportunidades de crescimento. Que seria de nós se ficássemos presos a uma só existência? Nós pouco saberíamos do mundo, especialmente se cada um tivesse uma só existência. Todo o conhecimento teria que ser reconstruído a cada nova geração. Nós vamos aprendendo, desencarnamos. Aí não voltamos aqui mais. O outro, ele tem que recomeçar, porque ele está começando ali naquela existência e vai aprender. Voltou para o mundo espiritual. Se ele foi bom, e por que ele seria bom? Se não existe uma oportunidade de refazer os passos, ou se a vida é uma só, e que talvez valha mais a pena tripudiar sobre o outro. Então são essas coisas que nós devemos reverenciar como sendo de fato nosso patrimônio, as nossas conquistas. A imortalidade que tantos desejam é a realidade para o espírito, não sujeito às influências da matéria. O corpo, entretanto, estando sujeito a essas leis de transformação e sofrendo o impacto das ações externas, ele tem fim. E assim com qualquer outro elemento que é construído pela aglomeração da energia coagulada, a que chamamos matéria. Porque matéria também, do ponto de vista universal, imenso, ela não existe, porque tudo isso cessa, tudo isso passa, né? O nosso corpo, quando nós decompomos, acabou, mas que forma é essa? Ele vai para compor outros elementos, vai entrar na composição das árvores, que é uma forma de continuar também contribuindo para a economia do mundo. Então, se nós tivermos bom senso e humildade, aproveitaremos esse tempo que nós compreendemos entre o berço e o túmulo para pavimentar a estrada de nossa vida espiritual, essa sim, infinita. Aí André Luiz traz algumas referências para a gente aqui, de diversos espíritos no mundo espiritual, oferecendo um material interessante de aprendizado. Quando nós falamos sobre valorizar a vida, é viver o melhor, dando o melhor de si. O próprio André Luiz, que passou 8 anos nas zonas umbralinas, isso aconteceu com ele por uma razão muito simples. Primeiro ele percebeu que ali havia muito sofrimento, ele chegou a pensar que ele nunca ia sair dali. Ele achou que estava no inferno. Podemos até pensar que quem esteja lá sem perspectiva, sem ter noção do que vai acontecer depois, está realmente num pequeno inferno. Graças a Deus que isso passa, né? Mas ele estava lá porque ele não cuidou, nem valorizou o seu corpo, porque ele desencarnou muito jovem. Ele não chegava a 50 anos quando ele desencarnou. Um médico, quer dizer, alguém que
tem os conhecimentos daquilo que mantém a saúde no corpo. Tanto é que ele chega lá como suicida. Então, por não atender aquilo que a sua constituição física necessitava para a preservação da vida, quando possibilitaria a ele ficar mais tempo cuidando dos seus pacientes, curando pessoas, educando seus filhos, sendo o amparo da sua esposa, então, por causa disso, ele vive um tempo de sofrimento no mundo espiritual. Aí a gente pensa assim, puxa vida, mas isso é então um castigo? Não é castigo, é consequência. Se eu vejo uma chama no fogão e coloco a mão lá, eu me queimo. E o fogo não está me castigando. Ele está apenas me queimando. Eu coloquei a mão lá, é consequência, né? Então, da mesma forma, quando nós escolhemos um caminho equivocado de não valorização do tempo, dos relacionamentos, da vida, algo virá nos dizer: basta, agora é hora de colher os frutos da sua semeadura. Mas aí, ele, voltando aqui um pouquinho no André Luiz ainda, aí quando ele passa a entender qual que é o trabalho verdadeiro, aquele que constrói uma vida de serenidade, ele se oferece para ser médico, lá no mundo espiritual. Ele estava preparado para ser médico? Ele não foi médico nem de si mesmo. O conhecimento que ele detinha era da ciência humana, da ciência material. Do mundo espiritual ele não entendia nada. A partir do momento em que ele entendeu que o processo para crescer é servir, aí sim, ele foi incorporado na equipe de trabalhos. Vamos encontrar ainda no livro Obreiros da Vida Eterna um momento em que eles vêm para visitar espíritos para serem resgatados. Então eles vão às zonas umbralinas, onde há muito sofrimento, as pessoas gritam, mas nem todos estão prontos para serem resgatados. A visita parece assim que não teve um bom resultado. Mesmo assim, eles voltam tranquilos, eles voltam confortados e satisfeitos. E a irmã Zenóbia, que controla aquela equipe, relembra aos trabalhadores que a compaixão, filha do amor, sempre desejará estender os braços para auxiliar, para salvar. Mas a justiça, que é a filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá sempre recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente, valorizando a vida, ressignificando a morte. Quando eu celebro esse dom, esse verdadeiro presente que nós temos, para transformá-lo no patrimônio moral que vai me fazer chegar na espiritualidade, sem medos, sem inibições, sem ter a vergonha de olhar para um ou para outro, que também aconteceu com o nosso irmão André Luiz, que ele teve vergonha de encarar alguém. Quando nós conseguirmos isso, vida e morte não terão para nós nenhum susto. Em virtude dessa realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. E ela diz ainda: a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora ou o serviço efetivo.
As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica, eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Olha que maravilha! Chega um momento em que nós temos a união perfeita com o Pai Celeste. Nesse episódio, então, um dos irmãos que estava lá nas zonas umbralinas era um espírito, sim, que já havia feito muito bem, mas ele estava ainda perdido numa questão: o perdão. Ele não perdoava a sua companheira. Então, ele é convocado e ele percorre o caminho difícil do perdão para enfim se reorganizar para a continuidade do seu projeto de vida. E para que ele perdoasse, ele precisou sentir compaixão da ex-esposa dele. A gente fala ex-esposa, mas a companheira, né? A irmã que esteve do lado dele e que infelizmente caiu em perdição e por isso ele abrigava muita raiva. Mas enfim, ele perdoou. Perdão é libertador. Ele quebra correntes de ódio e vínculos perniciosos de dor e sofrimento. Engana-se quem pensa que o perdão favorece o agressor. Isso aí é algo que a gente precisa pensar. Ele fala assim: fulano não merece o meu perdão. O que ele fez ou o que ela fez é imperdoável. Talvez seja. Talvez seja. Mas será que aquele que foi ofendido merece sangrar cada vez que lembra daquela ofensa? Quem não mereça perdão vai continuar dependente do sofrimento para o despertar, que cedo ou tarde vai encontrá-lo. Quem perdoa se permite ampliar os próprios horizontes, ganhar asas e sonhar o impossível, viajar numa outra dimensão, né? Em Ação e Reação é uma outra obra que traz assim um material vastíssimo, maravilhoso. Eu recomendo todo dia. São lições que nos fazem pensar: puxa vida, eu poderia estar vivendo isso se eu não tivesse conhecido ou a doutrina espírita ou qualquer outra fé religiosa que nos encaminhe para o bem. Nós vamos encontrar então um fato muito interessante nesse livro. Silas, trabalhador, tipo assim, top da equipe que orienta André Luiz. E aí eles vão visitar uma residência em que um jovem está sendo obsediado por 2 tios que foram assassinados pelo pai desse jovem. Então eles se vinculam a ele na intenção de que eles estivessem cuidando da propriedade deles, já que agora ele estava herdando aquilo que era deles antes. Então, ele estava assim transformando aquela pessoa num verdadeiro autômato. Aí o Silas fala com eles assim: olha, vocês estão num caminho tão tolo, isso não vale a pena. Porque quando a gente vai seguir o caminho do bem, é tão difícil recompor. Eu vou contar uma história para vocês. Eu era um jovem, meu pai se casou novamente e eu não concordava de jeito nenhum que aquela mulher herdasse o que antes me parecia ser meu. Então eu infernizei a vida dela até que ela morreu. E eu pensei que ela tivesse se matado.
Mas depois, lamentavelmente, eu descobri que foi o meu pai, por causa das minhas maledicências, é que a assassinou. Ele colocou um veneno na bebida dela e ela morreu. Eu me arrependi tanto porque nada daquilo que eu herdei valeu a pena de pensar naquela que havia morrido, porque eu me sentia então um assassino. E até hoje eu passo todos os meus dias tentando encontrá-la e eu ainda não encontrei. Aí aqueles homens param e pensam: se esse cara que seguiu o caminho do bem está nessa condição, e nós que ainda nem saímos do caminho do mal? E aí eles realmente conseguem se libertar. Mas foi preciso que Silas tivesse não só o reconhecimento da própria falta, mas que ele tivesse a humildade de se desnudar diante daqueles espíritos tão equivocados. E mais à frente vai-se chegar à conclusão de que um outro membro da equipe era o pai do Silas, que também estava à procura de Matilde. E depois encontra, e graças a Deus, como a lei da misericórdia é perfeita, eles conseguem se reabilitar. Assim, meus irmãos, a conclusão a que se chega é que quanto melhor aproveitarmos o tempo vivido no corpo, seja longo, seja curto, melhor viveremos no mundo não material. As provas servem para fortalecer o espírito, preparando-o para novos embates, até para novas missões. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo sem saber. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não acredito em Deus. O que é amar a Deus? Vocês se lembram de uma parábola em que Jesus fala assim: um homem tem uma propriedade e diz a um dos seus servos: vai lá e faça esse trabalho. Aí o servo diz: tudo bem, eu vou, mas não vai e não faz. Aí a um outro servo ele diz: vá e faça esse trabalho. O servo diz: eu não vou, mas vai e faz. Ou seja, qual que é o obediente? Qual é o que faz a vontade do Senhor? É o que disse não ou o que disse sim? Então muitas vezes a pessoa fala: eu não acredito em Deus, mas tem um coração generoso, tem uma alma compassiva, acolhe seus irmãos, orienta no caminho. Então esse também é contado entre aqueles que amam a Deus, e tudo concorre para o seu bem. Digo mais, aquele tem mais mérito do que o outro que cumpre a vontade de Deus com medo de ir para o inferno, ou com medo de passar muito tempo no umbral, ou com medo de passar qualquer dor aqui na terra mesmo, ser fustigado pela lei de causa e efeito. Então aquele que faz a vontade do seu Senhor, esse entrará no reino dos céus. Bom, o que é o reino dos céus? Considerando que céu e inferno são estados de consciência, estados de espírito, entrar no domínio desse reino é ter a consciência em paz e a fé no futuro. E onde que a gente vai encontrar isso? Senão na certeza da vida que continua e nos postulados da doutrina espírita, que dizem nossa história não começou no berço e nem vai terminar no túmulo. Nós viemos das priscas eras, como diriam os poetas, das furnas, das cavernas, mas estamos preparados
para habitar as estrelas, os sóis. Quando olhamos para trás, nos perdoando dos erros cometidos por ignorância e nos posicionando corajosos para nos redimir daqueles que cometemos por maldade, podemos vislumbrar a glória da perfeita alegria, como bem conceitua o querido Francisco de Assis. A gente precisa se perdoar dos pequenos erros. O que seria um pequeno erro? Mentir errado, não é? Mas digamos que a Patrícia chega aqui e fala assim: nossa, eu estou morrendo de medo que eu vi um cara, parece que ele está me perseguindo. Aí eu deixo a Patrícia esconder ali. Aí na sequência entra uma pessoa, olha para um lado, olha para o outro e fala assim: você viu uma moça loura entrando aqui? Eu digo: não. Eu falei uma mentira, não falei? Teoricamente eu errei, mas eu fiz, na verdade, um ato de proteção. E assim, muitas vezes nós temos pequenos deslizes que são, na verdade, atitudes de proteção, ou de fuga, ou de medo, e nós precisamos nos perdoar. Não chegar no final do dia e pensar assim: nossa, mãe, não varri a casa hoje. Uma dona de casa perfeita não deixa de varrer a casa todos os dias. Mas quem diz que a gente tem que ser uma dona de casa perfeita todos os dias? Nós somos seres humanos que precisam de descanso, que precisam às vezes de negociar com a gente o que vai fazer primeiro, o que vai talvez até deixar de fazer. E se nós estamos falando de coisas pequenas, mas cada um tem dentro de si a sua história e sabe que são pequenos erros ou que são grandes erros. Os grandes erros são aqueles que a gente fala assim: hoje eu vou perturbar a vida de alguém. E perturba. Né? Há um tempo atrás, uma jovem falou assim: hoje eu vou matar alguém. Isso saiu no noticiário. Aí ela ligou para um rapaz que queria se encontrar com ele. Aí ele não quis se encontrar com ela. Aí ela ligou para o outro, se encontrou com ele e ela o matou. Erro, mal, deliberado. Esse é um espírito que não despertou ainda para a alegria perfeita. Por alguma razão, esse espírito ainda vai percorrer muitos anos, muitos séculos talvez, de sofrimento. Mas o dia que ele ressignificar a própria existência, será também um espírito de luz. Entender então a morte como processo de renovação e a vida como ferramenta de evolução são estandartes dessa fé construída na observação e na coragem de ser agente da própria felicidade. A nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristeza com outros desembarques. Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que nós acreditamos que farão conosco a viagem até o fim, nossos pais, não é verdade? Infelizmente, em alguma estação eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio, outros fazem a viagem experimentando somente tristezas. Mas no trem há também pessoas que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros viajam no trem de tal forma que quando desocupam seus assentos, ninguém nem percebe. Curioso observar que alguns passageiros não são tão caros
acomodam-se em vagões diferentes do nosso, e isso obriga-nos a fazer a viagem separados deles. Mas claro que isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos o nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos nos assentar ao seu lado, pois outra pessoa já está ocupando o mesmo lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques, desembarques, mas sabemos que esse trem não volta. Façamos então essa viagem, mas façamos da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso, oferecendo também o nosso melhor. Nós mesmos nos fraquejaram algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério, afinal, é que não sabemos em qual parada desceremos. E eu fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim. Deixar meu filho viajando nele sozinho será muito triste. Separar-me de alguns amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido. Mas eu me agarro na esperança de que em algum momento eu estarei na estação principal e terei a emoção de vê-los chegar com sua bagagem que não tinham quando eu desembarquei. E o que me deixará feliz é saber que de alguma forma eu posso ter colaborado para que tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, nesse momento, o trem diminui sua velocidade para que embarque e desembarque outras pessoas. A minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo a sua velocidade. Quem vai entrar? Quem vai sair? Eu gostaria que cada um de vocês pensasse no desembarque do trem, não só como representação da morte, mas também como o término de uma história, de algo que duas ou mais pessoas construíram e que por algum momento, por algum motivo, deixaram desmoronar. Mas eu fico feliz em saber que certas pessoas como nós têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra, de luta, é saber viver, é tirar o melhor de todos os passageiros. Eu agradeço a Deus por vocês estarem no mesmo vagão que eu. Este é um poema que bem representa nossas experiências reencarnatórias. Se celebrarmos a vida com toda a pujança que ela merece, aprendendo com os erros para não repetir, conquistando afetos ao invés de desafetos, a morte vai deixar de ser esse fantasma aterrorizador. Ela vai deixar de fazer sustos, porque nós teremos aprendido a esperar por ela. Um dia, todos nos reuniremos no concerto dos anjos. Eu finalizo aqui com o belíssimo poema também de Victor Hugo, no livro A Reencarnação através dos Séculos, que se chama Chegada e Partida. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente vai exclamar: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente que não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho, com a mesma capacidade que tinha
quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos ver mais, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita do outro lado. E assim é que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios, virtudes, afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar necessário. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Um dia partiremos do mundo físico para o mundo espiritual, porque somos todos viajores da imortalidade. Que o Senhor nos abençoe e possamos ser gratos à vida por nos estar nesse momento, ser construtores da nossa felicidade infinita. Graças a Deus.